36ª Instrução do Aprendiz Maçom. A árvore e o maçom. Venerável Mestre diz. Elaborada em linguagem figurativa, esta instrução não deve ser apenas ouvida, mas sentida e vivida, em suas mensagens que contêm profunda filosofia, pois é dedicada ao estudo dos símbolos como característica do grau de aprendiz, procurando conhecer o homem como um ser útil à sociedade, e colocá-lo a serviço da humanidade. Conforme os fatos vão se sucedendo na vida, vislumbra-se os passos a serem dados rumo ao cumprimento do próprio destino, ciente do livre-arbítrio para decidir a direção a tomar, e seja qual for, mais cedo ou mais tarde, acabar-se-á por alcançar determinados objetivos relativos missão individual. Todos têm pelo menos uma ideia simplista do próprio caminho, e gostariam que se cumprisse, sabedores de que na vida deve-se assumir de tudo um pouco. Uma das mais importantes qualidades e características do ser humano, que deve ser sempre cultivada com tenacidade por toda a vida, é a da tolerância. De início, a palavra tolerância transmite um sentido vago, parecendo uma tática no jogo da vida, porém, se pesquisada a fundo começa a despertar um sentido mais amplo, isto é, o sentido da indulgência, ou da desculpa. Primeiro Vigilante diz. O termo tolerar significa admitir e respeitar as opiniões contrárias às próprias, ou admitir modo de pensar, de agir e de sentir que diferem entre indivíduos ou grupos. Assim, essa definição parece materialista demais, o que mostra ser possível haver algo a ser somado a essa palavra, isto é, algo mais amplo, mais profundo, mais espiritualizado. Nessa concepção, o sentido da palavra tolerância começa a ser vislumbrado, e em consequência poderia ser demonstrado pela frase: Item assim como o homem usa o cinzel com toda a calma para dar forma à sua obra, esse mesmo homem tem que ser tolerante para com seu Criador. Deus criou a natureza, provendo a vida e seus objetivos, criando até o bem e o mal, e se não bastasse, ainda fornece em cada instante da vida humana seus recados e lembretes sobre os objetivos principais, para que ninguém os esqueça, sempre demonstrando através de coisas simples, e assim, uma delas transmitida pelo Criador sobre tolerância, refere-se à árvore. Diariamente, passa-se por inúmeras árvores, mas quantos realmente as notam? Sabe-se que as árvores têm vida própria e sentimentos, tanto que a ciência já o comprovou, e um dos sentimentos ou qualidades que detém seria a da tolerância, proporcionada pelo Criador para que ficassem a vida inteira paradas num mesmo local, e mesmo assim, para que conhecessem o que há de mais importante em sua existência. Segundo o Vigilante diz. As árvores parecem conhecer e tolerar. Item as águas dos rios que por elas passam, levando o tempo. Item os animais o que se utilizam de sua sombra para amainar o cansaço. Item os pássaros o que usam suas folhas para construir seus ninhos, bem como a alegria inocente deles no vai vem para alimentar seus filhotes. As árvores certamente toleram. Item as intempéries. Item o sol abrasador, e item todas as forças da natureza sem revolta, pois sabe que a natureza se rebela quando atentam contra ela, porém, as árvores sempre continuam incólumes. Mesmo com todo tipo de intempéries, a árvore continua a desprender suas sementes para que nasçam outras, com o nobre sentimento da continuação da espécie. A árvore, com tolerância atende os que precisam, através. Item de seus frutos ou para alimentar os famintos. Item das suas folhas o que abrigam pássaros e animais, ou item por sua majestosa sombra para restabelecer os exaustos. O homem também não deixa de se assemelhar à árvore, pois item derrama sua semente. Item cria raízes. Item se desenvolve. Item se ramifica. Item cria suas folhas, e de acordo com as estações vai mudando, perdendo as folhas velhas e criando novas, e num processo contínuo chega à velhice atingindo todo o seu esplendor. Porém, quantos homens chegam à velhice, sem tolerância a tudo que o cerca? Contrariamente, a árvore chega à velhice tolerando sua posição, pois sabe o que é, onde está, e para que serve, e por isso, com tolerância aceita seu lugar, que é somente seu. Orador diz. A árvore tolera a presença de outras espécies, e com elas vive em comunidade. Item seja o grama que nunca crescerá até sua altura. Item seja o espinho ou das assemelhadas. Item seja a beleza das flores vizinhas, ou item seja outra de espécie diferente ou mais frondosa e viçosa, pois a tolerância faz com que comunguem do mesmo solo, ar, fonte de energia e força, e essa esplendorosa convivência somente poderia ser possível através. Item da tolerância da aceitação, e item da tolerância pelo reconhecimento do eu, de modo grandioso e sem medo. A árvore apenas teme quando a natureza se rebela, pois além do homem, é a única que pode arrebatá-la de seu lugar, e acabar com sua vida. Nas florestas quem tira a sua vida das árvores? Os que podem fazê-lo são. Item a correnteza dos rios, pelo grande tempo de sua exposição, e
E tem o raio que pode partir-lhe com energia demasiada, enfim, todos os elementos naturais, mas ainda assim os tolera, pois sabe que tal como ela, são frutos da criação. Os exemplos para a vida estão simplesmente à volta de todos, e concentrados nas coisas mais simples, porém, o homem não os vê e não os segue, pois procura seus pares para sua orientação, enquanto o grande arquiteto do universo o cerca constantemente com tais exemplos, e bastaria que os observasse e sentisse. A árvore, quando tratada com carinho, mais rapidamente se desenvolve, pois sente a proximidade dos que a querem bem, repelindo os que podem fazer mal, porém, ao repelir não o faz de maneira agressiva, ostensivamente, como o homem, ao contrário, os repele apenas em seu interior, utilizando-se de seu livre-arbítrio para selecionar aquilo que julga ser bom para si, repudiando o que avaliar não adequado, mas sem jamais deixar de ser ela mesma. Já o homem repele seus iguais por vaidade, por orgulho ou pela inveja, e para acrescentar ainda mais brilho à sua luz, não titubeia em apagar a do semelhante, pois, infelizmente, não tolera que outra luz tenha maior brilho que a própria. Secretário diz. Aí surge um dos significados do mestrado, mais especificamente do mestre, que deve possuir muito brilho interior, isto é, aquele que tolera e aceita que outras luzes sejam mais intensas que a sua, pois, por atribuição, o mestre que deve sempre tolerar luzes mais fracas, porque já teve, em tempos idos, o mesmo fraco brilho. Assim, com sabedoria deve tolerar. Item que luzes mais fracas iluminem caminhos próprios. Item que a energia de luzes mais fracas transforme-as em mais que-oleis. Item que os raios de luzes que já foram mais fracos, atualmente se confundam com os seus e muitas vezes os supere. Por quê? 1. O mestre em si, com a tolerância da árvore, vê os raios de luzes mais fortes iluminarem caminhos que sabe um dia, irá percorrer. 2. O mestre em si, tem a tolerância necessária para observar, analisar, e com sabedoria orientar o aprendiz e companheiro, para que refaçam o que não foi corretamente executado. 3. O mestre em si, sabe que não é o único, insubstituível ou indestrutível. Enquanto o mestre não tolerar que outro faça o que ele sabe fazer, não será mestre, porque deverá possuir sábia tolerância, inicialmente consigo próprio para se aceitar corno é, para em seguida aceitar seu caminho, que fatalmente passará pelo rumo determinado pela criação, e por tudo isso deve com humildade sempre ser tolerante com o grande arquiteto do universo. Guarda, sou o cobridor, o diz. O grande arquiteto do universo propõe o transcurso de uma vida inteira para a realização dos objetivos individuais, entretanto, quando no final de sua vida o homem recorda o passado e acredita nada ter feito, torna-se intolerante para consigo mesmo e com o Criador. Crê que nunca é chegada a sua hora, pois a ambição, a vaidade, o orgulho, a autoafirmação e a exibição tornam obscuras suas realizações, dificultando a construção do eu interior, pois realmente gostaria de deixar marcas a serem lembradas pelos que virão. Voltando à árvore e comparando-a ao homem, depreende-se que aqui 10 que ela faz pouco é notado, pois sua vida inteira é constituída de pequenas realizações, que somente são notadas na medida que dela se necessite, porque não são qualidades exteriores, mas sim a única qualidade de ser o que se é. Já o homem não, pois precisa mostrar ao mundo do que é capaz, e quando não deixa seu nome gravado em nada que fique para a história, passa a se sentir inútil, esquecendo que ao longo da vida realizou muitas coisas pequenas, que se somadas resultariam em uma vida repleta de realizações. Esquece que, às vezes, uma sua realização simplista, que para si quase nada significou, pode mudar para melhor muitas outras vidas, além do agravante de também esquecer que quem determina o período de sua permanência como matéria é, e sempre será o Criador. Poucos foram os mestres que toleraram suas penas, seus sacrifícios, seus caminhos ou seus semelhantes, isto é, poucos foram realmente mestres, pois não são todos que atingem a plenitude da tolerância, com item a profundidade de suas raízes e a força de seu tronco. Item a exuberância de seus galhos, que como braços se estendem para abraçar quem deles se aproxime. Item a beleza das flores, que prenunciam os frutos e sementes da nova vida, e item o perfume da sabedoria, para atenuar dores alheias. O grande arquiteto do universo ofereceu ao homem a inteligência para que com tolerância e sabedoria, pudesse participar da mais bela obra que é a vida, isto é, uma verdadeira poesia a ser em todos os momentos ouvida, olfatada, sentida, vista e saboreada. Finalmente, caberia citar uma frase, que visa a busca de energia destinada à luta pelos objetivos do Criador. Item o não tombemos as colunas para alcançar o impossível, mas inclinemo-as para afastar o inevitável, que as obras do Criador não desabem à primeira tormenta, pois foram construídas com o que há de melhor na arquitetura. Venerável mestre diz. Ao tomar-se um adepto da sublime instituição, o aprendiz maçom se tornará um obreiro do grande arquiteto do universo, e assim, deve sempre dedicar-se às múltiplas tarefas de sua competência.
Desta maneira, agora como neófito terá que aprender a cumprir seus encargos, isto é, a se dedicar e trabalhar para isso. Esse aprendizado, ao qual é usado o eufemismo de se estar desbastando a pedra bruta, vai ser ministrado vagarosamente por etapas, aos poucos e de diferentes formas. Dentre esses diversos modos de aprendizado, o início do mesmo quase sempre acontece através do conhecimento repassado pelas instruções e trabalhos, que são entregues e lidos em loja, cuja elaboração estará, principalmente, sob a responsabilidade dos integrantes do corpo administrativo da oficina. Primeiro o vigilante diz. Assim, o aprendiz deverá firmar-se no conceito básico de que item ou uma das finalidades primordiais da maçonaria é a de promover a evolução da capacidade de se ilustrar, proporcionada a todos os seus integrantes. Quando o aprendiz maçom vê a verdadeira luz ainda não sabe nada, pois o método de trabalho maçônico é bem diferente daquele que conheceu no mundo profano. Na condição de não iniciado, procura apenas adquirir o máximo de conhecimentos dos mais variados, enquanto que pertencendo à maçonaria, possivelmente vislumbrará que o objetivo maior das instruções que são oferecidas seria do aperfeiçoamento moral e intelectual ininterrupto do homem. Desta forma, passa a enriquecer ainda mais suas faculdades, pelo acréscimo da maior cultura possível, para que como um verdadeiro maçom melhor possa agir, tanto no seu dia a dia, quanto nas várias situações de sua vida. Há quem pense, enganosamente, que as ideias são resultado de sua própria inteligência, porém, isso vem demonstrado que nunca foi uma verdade absoluta. Segundo o vigilante diz. Certamente, a grande maioria das boas ideias provém principalmente item da experiência com o mundo exterior, item do relacionamento com a sociedade e item da observação e convivência com os animais e a natureza como um todo. No mundo profano, todo homem desprovido de maior cultura, isto é, que tenha decidido nunca aceitar os ensinamentos transmitidos por outras pessoas, é muito mais provável que não possa formar qualquer ideia magnífica, colaborativa, que auxilie ou impressione os demais. Contrariamente, todos aqueles dotados de predisposição e vontade de aprender, sempre terão a oportunidade de aprender com seus pares, seus iguais, até porque os filhos aprendem com seus pais, os alunos com os professores, os jovens com os mais velhos, e assim maçonicamente os aprendizes, como não poderia deixar de ser, devem aprender com seus mestres, e de maneira natural vendo, ouvindo e estudando, porque são faculdades de que o ser humano é absolutamente muito bem provido. Orador diz. O aprendizado aliado à experiência, infalivelmente, proporciona todo o cabedal do homem, tornando-o apto à plenitude do pensamento, e ainda concedendo as necessárias condições para buscar a sabedoria, seu almejado objetivo. Quando se está realmente disposto e aberto ao aprendizado, especialmente para acumular maior conhecimento, é possível depreender que o universo é um gerador de saber ilimitado, e assim, se aceita, sem constrangimento mas com humildade, sua semelhança com o mestre. Certamente, identifica-se de imediato aquela pessoa que consegue ter boas ideias, como alguém sempre pronto a aprender mais alguma coisa na vida. Secretário diz. Ao longo da história da humanidade, há a possibilidade de aprendizado ou por meio item da simples observação, item da meritória experimentação, item pelo recebimento de conselhos, item pelo acatamento de críticas e recomendações, todos advindos de quem tem mais prática da vida, em relação aos acontecimentos que o rodeiam, que se acumulando na mente, o auxiliarão a cada nova parcela de conhecimento alcançado. Desde a criação do mundo a natureza oferece a sabedoria e a experiência, imprescindíveis à evolução do homem. A flora, a fauna, a criança e mesmo as coisas inanimadas, são verdadeiras e eternas fontes de conhecimento, e caso haja predisposição, através das mesmas sempre seria possível aprender sempre mais. Guarda, sou o cobridor, o diz. Quando o ser humano está munido de sentimentos puros e sinceros, de sempre estar aberto e querer aprender com outras pessoas, pela observação de todas as coisas, consegue obter uma sabedoria imensurável, pois estará se abastecendo de incontáveis informações que são a matéria-prima do conhecimento e do aprendizado. Tal postura e dedicação o levará a concluir que aprender e conhecer são o melhor caminho para a prosperidade. Venerável mestre diz. Assim, valeria enfatizar que querer aprender é um sentimento humilde, que, infelizmente, nem todos possuem, mas que deveriam sempre buscar. Nesse aspecto na maçonaria o aprendizado não é diferente, e o neófito também tem que estar aberto a receber os ensinamentos. Como anteriormente dito, quando o aprendiz maçom vê a verdadeira lei ainda não sabe nada, porque acabou de nascer, ou renascer, e como tal necessita do aperfeiçoamento para se tornar apto ao trabalho na sublime ordem, porque afortunado é o neófito que entende o privilégio de ser um maçom. Finalmente, seria cabível recomendar que
E tenha a atitude de aprender sempre será de muita valia, principalmente enquanto estiver desbastando sua pedra bruta. Querido irmão, você gostou desse conteúdo? Então não saia sem deixar seu comentário, isso ajudará muito o algoritmo do nosso canal, para alcançarmos mais e mais buscadores de conhecimento e assim, poderemos transformar a nós mesmos, homens bons em homens melhores. Obrigado, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Trilhas Maçônicas, e nos indique a um amigo, juntos somos mais fortes. Ah, só mais um recado importante, se você deseja conhecer um pouco mais profundo sobre a maçonaria, acesse a descrição ou o primeiro comentário desse vídeo e clique no link do nosso treinamento e também se desejar adquira o livro físico das 100 instruções do aprendiz maçom. Fraterno abraço a todos e que o grande arquiteto do universo ilumine cada um.